todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Joy e no podcast de hoje vamos ter um podcast especial com o tema mulheres. E a gente vai falar um pouco sobre alguns filmes que eu vou indicar para vocês, de mulheres fortes, incríveis, maravilhosas, que fizeram história na humanidade. E também sobre os aumentos alarmantes do feminicídio hoje no Brasil. E no planeta Terra em si, mas no Brasil o aumento vem crescendo cada dia mais e é muito preocupante. Um dos primeiros filmes que eu tenho para indicar para vocês assistir é um filme que fala de uma mulher batalhadora, incrível, mãe, que sofria nos Estados Unidos à procura de emprego. O filme se chama Erin Brockovich, uma mulher de talento. Ela trabalhava em escritórios, já fez trabalhos de faxineira, fez outros trabalhos, tudo que é trabalho possível. Ela era muito boa em lidar com pessoas no geral. E aí ela foi pedir um emprego em um escritório de advocacia, como secretária. Só que devido ao currículo dela e ter 2 filhos, era muito complicado ela arrumar um emprego. E aí acaba que ela consegue um emprego em um escritório de advocacia que o dono acredita no potencial dela e ela começa a se destacar em casos muito grandes, onde um deles é tão grande que outro escritório de advocacia quer entrar na jogada para ficar com ajudar o escritório que ela trabalha para ter os direitos caso eles ganhem os casos, né? É um caso sobre uma empresa de água potável em que os rios e lagos eram contaminados por radiação e deixavam as pessoas das cidades doentes. E aí, ela mesmo não sendo advogada, ela consegue o respeito de toda uma cidade e ela consegue as assinaturas de todo mundo, ela consegue provas que os próprios advogados formados ficavam de boca aberta. Como ela conseguiu todas aquelas provas, como ela conseguiu as assinaturas. Simples, ela tinha o conhecimento, não era formada, mas tinha o conhecimento e ela tinha a capacidade de lidar com pessoas. Então, isso ajudou muito ela a conseguir tudo isso. No final, eles acabam ganhando a causa contra a empresa, é uma empresa muito grande. E aí, ela mostra a capacidade dela, como a gente consegue sempre mostrar, a gente conseguiu sempre mostrar ao longo do tempo, da história, a capacidade que as mulheres têm para se reinventar ou até mesmo para conseguir sobreviver, que nesse caso mais ou menos o caso dela. E no final do filme, que é baseado em fatos reais, ela consegue ganhar a causa, ganha um bônus de 2 milhões de dólares, que na época era tipo o dobro, né? E continua nesse escritório com outras causas e virou filme. A história dela é tão incrível que virou filme. Não que outras histórias de mães, de mulheres, não sejam aquelas histórias que realmente mereçam virar um filme, mas essa é uma história que não dá para esquecer. Então indico muito Erin Brockovich, uma mulher de talento, para vocês assistirem, tá? Outro filme incrível se chama Radioatividade. É sobre Marie Curie, que descobriu e ganhou um prêmio Nobel pela descoberta da radioatividade e dos elementos radioativos no planeta Terra. As descobertas dela é algo que até hoje é usado, então ela foi muito importante para a humanidade e as descobertas são até hoje algo assim incrível. Só que na época que ela fez essa descoberta, era uma época onde o machismo imperava muito na humanidade ainda. Não que hoje não impere, mas imperava demais naquela época, por ela ser uma mulher que ela se divorciou do marido e gostava de viver uma vida mais fora dos padrões da sociedade. Ela se relacionava com alguns homens, ela tinha as escolhas peculiares para a época, foi até chamada de bruxa por alguns. E fora também que para alguns homens da época, a capacidade dela ter criado algo a ser invejado. E aí no filme mostra o que ela sofreu, o que ela passou, até que ela ficou doente devido aos estudos. Esse filme é incrível, mostra como a gente tem que batalhar pelos nossos sonhos, mesmo que todos julguem, mesmo que a humanidade inteira nos julgue, você tem que continuar sempre firme
naquela linha de pensamento que eu acho que foi o que ela tentou mostrar para toda a sociedade que julgava ela. Então, gente, eu indico muito vocês assistirem o filme Radioatividade, é um filme incrível e espero que vocês gostem, deixa aqui nos comentários. O próximo filme da lista, lógico que não poderia faltar, é o da Dama de Ferro. Muitos provavelmente não possa ser que não tenham assistido, mas devem ter ouvido falar. A Dama de Ferro é um filme que fala sobre a Margaret Thatcher, que foi a primeira-ministra da Europa, onde ela conseguiu uma vitória na Segunda Guerra e que passou por muitas dificuldades para acabar com o machismo. Numa época onde o machismo era predominante, ela conseguiu se sobressair em meio a um lugar onde, vamos dizer que para a época, os homens que imperavam. E Margaret Thatcher deixou sua marca na história como uma ministra forte e capaz que lutou contra o machismo dentro da política. O filme é incrível, eu não tenho muito o que se falar desse filme, é melhor vocês assistirem para não ter muito spoiler. Mas é um filme que mostra a capacidade da mulher na política em locais de muito poder. E ela conseguiu se sair muito bem. Então procurem o filme Dama de Ferro. Por que Dama de Ferro? Porque ela era tão assim, tão focada, tão fodástica, tão incrível, que os homens a chamavam de Dama de Ferro na época onde uma política, onde uma mulher tinha que ser florzinha, tinha que ser dona recatada do lar, tinha que ser. E ela era firme, forte, poderosa. E isso às vezes assusta um pouco. O próximo filme é um filme que remete ao passado e à longa história que a gente tem na humanidade sobre mulheres fortes e poderosas em qualquer classe social, de qualquer gênero, cor e etnia. É o filme sobre Harriet Tubman, que foi uma ex-escrava que virou uma das maiores abolicionistas dos Estados Unidos. Ela se tornou livre e em seguida começou a libertar outros escravos. Foi perseguida, torturada, foi tudo que você possa imaginar que aquela mulher tenha passado de ruim na vida, ela conseguiu demonstrar nesse filme, um filme com muitas cenas fortes, emocionantes, e que mostra que mesmo que você perca a sua vida, os seus ideais e os seus princípios você não deve deixar passar ou esquecer ou seguir. Ela poderia simplesmente ter pegado a liberdade dela e ido viver uma vida livre. Não, ela pegou a liberdade dela e ela foi atrás de fazer justiça para outras mulheres, para outras pessoas. Ela foi uma das maiores abolicionistas dos Estados Unidos, tão tal que virou filme, porque a coragem dela inspirou outras pessoas a também ser corajosas. E isso não é só no passado, isso é aqui, agora, atualmente. Então você que está naquela dificuldade, está passando por momentos difíceis, lembrem-se que no momento, na história da humanidade, existiu várias e várias mulheres que também tiveram muitas e muitas dificuldades, mas que lutaram e batalharam para conseguir realizar os seus sonhos e realizar até mesmo os sonhos de outras pessoas. Outro filme incrível que eu tenho para indicar para vocês sobre mulheres fortes e poderosas, incríveis, maravilhosas, é o filme que saiu recentemente, no final de 2024, na Netflix, que se chama O Batalhão 6888, de mulheres negras que entregavam cartas na Segunda Guerra Mundial. Esse filme mostra uma vertente onde, naquela época, receber cartas na guerra fazia diferença para os soldados americanos. Quando você recebe uma carta da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, você se sente motivado para se lutar numa guerra. Só que na guerra estava muito difícil eles receberem essas cartas, porque eram entregues por mulheres brancas da época que não estavam conseguindo fazer essa entrega. Foi aí que o Batalhão 688 foi para a guerra e falou: vamos conseguir fazer esse trabalho. E elas fizeram a diferença, onde não estava sendo entregue as cartas, os soldados estavam desmotivados. E numa guerra, os soldados não podem ter
essa desmotivação, essa tristeza, já tá numa guerra, né? É complicado você estar numa guerra e você não ter notícias da sua família e nem a sua família ter notícias de você. Então, elas se propuseram a fazer aquele trabalho e realmente fizeram um trabalho excepcional, tão tal que virou filme, onde mostra mulheres fortes, determinadas, dentro de um campo de guerra, entregando cartas para os soldados, organizando. O filme é lindo, gente, o filme é maravilhoso, eu indico muito vocês assistirem. Foi lançado recentemente na Netflix, então procurem assistir. Essa foi a lista que eu trouxe para vocês de mulheres incríveis, batalhadoras e excepcionais, que teve a história marcada e registrada em filmes. É um momento mais que não tem muito a ver com a cinematografia, nem com o cinema. Tem a ver com histórias reais, de coisas e acontecimentos reais que andam acontecendo ultimamente no planeta Terra, e não só na Terra, mas também no Brasil. O feminicídio tem aumentado desde 2023 com taxas alarmantes mesmo e preocupantes. Mulheres morrendo em seus lares, em suas casas, por ex-parceiros que não aceitam o término da relação, ou por homens desconhecidos que se sentem no direito de pegar e fazer algo com mulheres que eles nem conhecem, simplesmente pelo fato deles poderem. O que a gente tem a falar sobre isso é que os direitos das mulheres precisam ser ouvidos e que a gente precisa realmente que as leis tenham mais vigor, que as leis entrem em vigor com mais. Porque mesmo com as leis atuais que já tem, tá complicado, gente, ser mulher, tá complicado demais ser mulher. Cada dia que você sai na rua é um medo. É um medo de sentar do lado de alguém no ônibus, é um medo de andar na rua do lado de um cara, é um medo de você olhar pra trás e ter um cara atrás de você te perseguindo. Às vezes o cara não tá nem te perseguindo, mas você, como mulher, olha pra trás e vê um cara perto de você, você já fica com medo. É algo que você fica sem reação, é algo que você tenta se proteger de todas as maneiras pra não ter aquele sentimento, mas não tem como você não ter aquele sentimento, sendo que a sociedade mostra que você não pode sair desacompanhada, que você não pode sair com uma roupa curta. Pra onde você vai? Com quem você vai? Que horas que você vai? Então, para nós mulheres, é um medo real. Eu sei que para muitos homens eles podem pensar, isso é balela, isso é besteira. Porque para alguns homens que são homens, que não vão chegar e matar uma mulher, que não vão fazer nada contra uma mulher, que pensam que a mulher tem sim que ser respeitada, porque tem que ser respeitada, ou não é não, entendeu? Mas tem outros que não são assim, tem outros que são psicopatas, tem outros que não conseguem um término, que já quer matar a mulher, que se não vai ser feliz com ela, ninguém mais vai ser feliz com ela. Então a gente vive numa sociedade hoje que o medo impera. E nós mulheres precisamos se unir para que as leis sejam ouvidas, para que as pessoas possam sair com suas filhas, possam deixar elas com pessoas sem ter medo de algo ruim acontecer. Nesse podcast hoje é mais um apelo do que um vídeo em si. É um apelo a todas as mulheres lindas, poderosas, maravilhosas, que tem que ser respeitada, que tem que ser ouvida, que não pode ser calada. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do podcast hoje e espero mesmo que a união seja algo forte e capaz a cada dia que passa. E eu acho que é só um beijo da Joy. Não esqueçam, se precisar de ajuda, diz que 180, se precisar fazer uma denúncia. Gente, muito obrigada até aqui. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Não esqueçam de ajudar a gente com o nosso Pix de apoio. E um beijo da Joy.